Olá, tudo bem? Você que está na programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Alesp em Pauta de hoje está começando, falando sobre educação, que é uma prática social que visa o desenvolvimento do ser humano. A educação, portanto, não se restringe à escola. A educação é um direito de todos. O conhecimento é uma chave, não é, para criar cidadãos mais críticos, conscientes e participativos em relação aos seus direitos e deveres. Aqui na Alesp, a Comissão de Educação e Cultura valoriza muito esses direitos e defende o conhecimento e acesso à educação para todos. Pensando nesta valorização, o deputado estadual do PL e vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura, Lucas Bove, vai homenagear a Faculdade de Direito do Mackenzie, ou da Mackenzie, pelos seus 70 anos em uma sessão solene no plenário Juscelino Kubitschek. Fala pessoal, Lucas Bove aqui, deputado estadual pelo PL de São Paulo, vice-presidente da Comissão de Educação, e como vice-presidente da Comissão de Educação estou organizando, junto com meu colega, deputado estadual também do PL, Thiago Auríquio, um evento em homenagem aos 70 anos da Faculdade de Direito do Mackenzie. Eu, como representante da educação, representante aí dos valores que só a educação pode trazer para os nossos jovens, fico muito contente em poder promover essa ação, em poder homenagear a Faculdade de Direito e poder homenagear o Mackenzie, uma instituição centenária que, sem dúvida nenhuma, presta um excelente serviço, não só à sociedade paulista, mas como também a toda a sociedade brasileira. Fico muito contente, espero que vocês acompanhem aí e curtam bastante esse evento, que sem dúvida nenhuma é mais um dos eventos que nós vamos promover na Alesp, sempre em prol da educação. Para falar desta homenagem dos 70 anos da Faculdade de Direito do ou da Mackenzie, convidamos a coordenadora de pesquisa da Faculdade de Direito, Michele Asato Junqueira, e o coordenador adjunto da faculdade, professor Edmundo Medeiros. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado. E que bom falar sobre uma universidade tão renomada em nosso estado, em nosso país. E falando sobre a Universidade Mackenzie, ou Instituto Mackenzie, nós podemos falar sobre o curso de Direito. E aí, quem faz Direito gosta muito desta Casa de Leis. Sejam bem-vindos novamente e eu começo contigo, falando dessa propriedade da faculdade no nosso estado e para o Brasil. Muito obrigado. Sem dúvidas, é um momento muito feliz para todos nós mackenzistas, né? Uma comemoração que, enfim, é muito representativa. A Faculdade de Direito, que completa 70 anos, né, está inserida num contexto que vai muito mais longe no tempo. Afinal de contas, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela tem uma história que começa em 1870. Então, eu diria para você que 70 anos são muito representativos, mas dentro do contexto Mackenzie, eu diria para você que a Faculdade de Direito não é exatamente uma caçula, mas nós temos até irmãos com mais tempo lá. O curso de engenharia, por exemplo, foi um dos primeiros a iniciar atividades lá no campus, né? E durante todo esse período, sem dúvida nenhuma, a relação do curso de Direito com a Assembleia Legislativa do Estado, com os órgãos que elaboram as nossas leis, sem dúvida é uma relação bastante íntima, bastante importante. E Michele, que coordena o curso, acho que vale a pena trazer, não é, nesses 70 anos de existência do curso de Direito, muitas mudanças foram realizadas. Uma delas é, de fato, a presença da mulher na faculdade, no direito. Sim, né? Cada vez mais nós observamos, né, as mulheres em local de destaque, a gente observa isso, inclusive, nos cargos de comando dentro da faculdade.
E é muito bom ver isso, né, acontecendo e essa representatividade cada vez mais aumentando. Ainda não tivemos uma diretora, né, mulher, mas eu acho que isso é também uma questão de tempo, mas a coordenação já está bem representada aí pelas mulheres. Mas a universidade também já tivemos reitoras, né? O que é bem significativo, inclusive lá nos anos 60, com a Esther de Figueiredo Ferraz, que foi um grande nome também dentro da universidade. E aí eu fico pensando aqui, né, de repente o nosso telespectador também, Michele, quantas lutas e conquistas vocês, mulheres, né, vêm realizando no decorrer da história e propriamente num curso que é fundamental para qualificar e exigir conquistas, o próprio direito. Eu tenho certeza que ao longo dessa história cresceu também o número de mulheres que estudam no curso. Não somente as mulheres que estão despontando na própria administração do curso, mas claro que no campo, ou melhor, na cadeira universitária. Sim, hoje em números, né, nós temos mais mulheres, né, que ingressam na universidade, na faculdade de Direito, né, especificamente, do que homens. Então é uma tendência aí também as mulheres tomarem corpo, né, dentro do judiciário e dentro das carreiras jurídicas. Tem acontecido com frequência. E aí eu também trago essa reflexão que acho que é de fundamental importância para vocês que estão lá. Não é administrar toda essa mudança que acontece no Estado, no país. E aí a gente traz também uma reflexão que acredito que dentro dessa realidade, nesses 70 anos, quando você traz então a menção do casal chegando aqui no Brasil e desbravando a educação no nosso Estado, muitas outras mudanças devem ocorrer também, e não vai ser a longo, mas sim a curto prazo. E isso também envolve a Faculdade de Direito ou da Mackenzie. Sim. Você tocou num aspecto muito importante, né, que é a questão da democratização da educação e de que forma o Mackenzie, ou a Mackenzie, como você disse, né, só fazendo um parênteses aqui, né, nós estamos habituados a, em alguns momentos, internamente, nos referirmos a alguma questão que envolve o Instituto Presbiteriano Mackenzie, ou, evidentemente, a própria Universidade Presbiteriana Mackenzie, daí o Mackenzie ou a Mackenzie. Mas, veja, a posição da universidade, a posição histórica da universidade, e aí eu acho interessante lembrar alguns aspectos dessa história, né? Veja você, a Michele mencionou a Esther de Figueiredo Ferraz, que foi uma reitora do Mackenzie. E aí eu chamo a atenção para um detalhe. Ela foi a primeira reitora universitária do Brasil. O Mackenzie foi a primeira instituição que colocou nesse cargo uma mulher, né? Eu acho que isso diz muito sobre o que é o Mackenzie. Mas eu vou até um pouco mais além. O Mackenzie ele surge, né, com esse casal presbiteriano em 1870. Eles fundam então uma escola americana, né, que pouco depois então daria origem aí à Universidade Presbiteriana Mackenzie. E veja você, foi a primeira instituição de educação do Brasil a colocar juntos meninos e meninas, alunos e alunas, dentro da mesma sala de aula. A primeira instituição a colocar juntos na mesma sala de aula alunos e alunas brancos e negros. E esse tipo de ação foi tão contundente quando foi realizado que chamou a atenção do nosso imperador Dom Pedro II. Né? Isso chamou a atenção dele e provocou, inclusive, uma visita dele no campus. Então, eu acho que episódios como esse refletem o que é a instituição. Uma instituição
que educa e educa democraticamente. Quando nós chegamos aqui, você perguntou se nós éramos presbiterianos. Eu vou te dizer o seguinte, dentro do campus, dentro do Mackenzie, seja no Mackenzie Higienópolis, né, onde ele foi fundado, seja em Campinas, Alphaville, Brasília, Rio de Janeiro, você tem presbiterianos, católicos, batistas, adventistas, metodistas, você tem todos, né? Todos dentro deste espaço. A nossa universidade é uma universidade confessional, isso é algo inalienável, né? É histórico, ele surge com o casal presbiteriano e ele será sempre assim. Será sempre uma instituição confessional, mas acima de tudo, que educa democraticamente, né? Eu acredito que essa questão reflete muito naquilo que é a formação, né? Eu tenho uma formação presbiteriana, portanto, conheço o Instituto, a faculdade há muitos anos, sei da qualidade da educação, meus primos estudaram lá, eu tenho um tio falecido, Adilson Neves, que fez parte do conjunto administrativo da universidade. Estou falando aqui sobre algo muito pessoal, mas sabendo da importância da faculdade e da universidade. E aí acho que esse conglomerado de educação que se transpassa até mesmo por causa da religião, acho que traz um sentido muito próprio para o campus, né? E para aqueles que residem ali, que estudam ali. Haja vista que a maioria dos alunos que saem da própria universidade estão prontos para enfrentar diversas situações, inclusive éticas e morais, né? E aí, nesse momento, eu acho que a gente pode trazer uma reflexão também, Edmundo, sobre as mudanças que a sociedade vem apresentando, né? Você falou sobre a questão de homens e mulheres, portanto, estudando juntos, vivendo em sadia convivência, tem a questão do negro e branco. Hoje, e aí a gente sabe que na universidade, dentro da faculdade, acontecem diversas mudanças sociais, econômicas, políticas. Como é que a faculdade propriamente de Direito vem também sofrendo essas questões políticas, sociais hoje, não é? Como que vocês observam isso? Veja, o curso de Direito, por natureza, ele é um curso que o tempo todo você tem ali discussão, você tem debate. Eu costumo dizer o seguinte, né? Num campus em que você tem lá mais de uma dezena de cursos, nenhum aluno é mais contestador que o aluno do curso de Direito. Então eu digo que nós, professores, não é que nós simplesmente buscamos evitar isso ou desestimulamos, é exatamente o contrário. Isso, na verdade, está na nossa rotina como educadores de Direito. Provocar o debate, provocar a discussão, a contestação, só que dentro de certos parâmetros formais e éticos, né? Então, se o aluno ele quer contestar um professor ou uma determinada prática, ele não apenas pode, ele deve. Como aluno de Direito, ele tem que fazer isso. Nós estamos preparando ele para contestar, por exemplo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele terá que fazer isso profissionalmente. Então, nós estimulamos, mas ele precisa fazer isso dentro de certos parâmetros, e aí, sem dúvida, é o que você disse. Parâmetros éticos, parâmetros morais e, para um estudante de Direito, parâmetros formais, né? Então, às vezes, ele chega lá na nossa coordenação, eu queria... Pera, calma. Então, isso daí você precisa pedir dessa forma, ou por e-mail, ou você precisa agendar. Então, isso está na nossa rotina. Nós somos educadores de futuros profissionais que vão contestar decisões dos tribunais, decisões do Supremo Tribunal Federal,
vão representar alguém perante um delegado. E isso começa desde cedo, né? Ele precisa lidar com esse tipo de situação e, evidentemente, aplicando critérios éticos, critérios morais. E isso é algo que o Mackenzie, ele não renuncia, né? Nós educamos, nós entregamos a técnica, mas sempre acompanhado dos preceitos que são os preceitos norteadores da nossa instituição. Você, como mackenzista, acho que você acompanhou isso. Isso nunca é feito sob pressão, isso nunca é feito de uma forma agressiva, mas ele permeia tudo o que acontece dentro da instituição, né? Nós somos uma instituição confessional, nós somos uma instituição cristã e toda a técnica é entregue para os nossos alunos, permeada por esses elementos éticos e morais. Agora, Michele, diante dessa situação, né, trazendo aqui para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a nossa Casa de Leis, e aí existem inúmeras figuras formadas, e aí eu já estou mais íntimo, então, do Mackenzie, justamente para a gente elucidar a importância, né, do Instituto, da faculdade, figuras importantes que passaram pela política, não é que estão aí nos meios de comunicação, no próprio jornalismo, não é? Então, acho que é um reflexo daquilo que hoje, por exemplo, a Casa de Leis vem homenagear essa instituição e a própria faculdade. E aí vocês carregam muitos nomes e sobrenomes juntos, né? Ali estão chancelados com o Mackenzie. Sim, nós temos de fato nomes muito representativos, né? Durante aí os nossos 70 anos de existência, professores como o próprio Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que foi nosso professor, né? Nomes ainda presentes aí no cenário político, como o próprio professor Ives Gandra, que é nosso professor emérito, e tantos outros aí, né, que vem nos acompanhando aí durante muito tempo. Então, sim, né, nós temos contribuído ainda bem, né, por pessoas que são representativas no campo político, jurídico, no STF, né, nós temos o ministro Eros Grau, né, já aposentado, mas que também foi professor do Mackenzie, atualmente professor Alexandre de Moraes, né, que ainda chamamos de professor, mas o ministro Alexandre de Moraes, que também é nosso professor ainda, só está licenciado por conta das atividades. Então, nomes que foram do passado e continuam aí no presente, né, acompanhando inclusive a formação atual dos nossos alunos, né? É importante o que o Edmundo falou sobre a nossa história e nós somos, ainda bem, também centro de atividades, né, novidadeiras, digamos assim. Então, o Mackenzie lá em 1870 também foi o primeiro a inserir atividades físicas, né, no currículo escolar, que era algo impensável aqui no Brasil. E até hoje a gente tem essas parcerias e essa ideia de que a formação ela deve ser múltipla, né? Entendemos que a escola e consequentemente a universidade é um microcosmo, né, de tudo que acontece no mundo, no Brasil e no mundo. Então é preciso essa formação de forma ampla. Por isso que nós damos inclusive tanta valor, né, para as atividades complementares, atividades de ensino que é fora, né, dos bancos da universidade, de extensão, para cumprir aí a sua função social, né, devolver para a sociedade aquilo que nós conseguimos produzir dentro da universidade, e atividade de pesquisa para dar continuidade a tudo isso, né? Para que possamos ser referências em muitos assuntos e possamos contribuir com novas legislações, com novas propostas e novas respostas aos problemas sociais que cada vez, né, são mais amplos e mais diversificados diante dessa multiplicidade, né, que a gente vê de desejos, de anseios e de pessoas tão diversas, né? Então, produzir dentro da universidade algo que possa ser de fato relevante para o Brasil e para o mundo. E aí, Michele Edmundo, os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, propriamente dito Lucas Bove, que é o vice-presidente, então, da Comissão de Educação e Cultura aqui na Assembleia Legislativa, de fato, os parlamentares vêm colocando cada vez mais a fala e a importância das universidades. É claro que uma parcela dos parlamentares
pratica a escuta ativa do cidadão, traz uma reflexão na formação da educação básica, mas a educação universitária jamais sairá de um papel. Haja vista que Lucas Bove, deputado estadual, traz essa menção a vocês, à universidade, ao instituto. E aí, quando vocês recebem uma homenagem como essa, reflete o que isso para a própria instituição? Olha, eu acho que é importantíssimo esse reconhecimento, né? Porque a universidade muitas vezes pode parecer, né, um campo elitizado, um campo um pouco apartado da população em geral, mas nós não podemos esquecer que ela é responsável também pela formação dos formadores, então dos próprios professores, e que é importante para a continuidade, como a gente já disse, né, de todas as atividades e no campo do direito, especialmente da produção legislativa, das instituições como um todo. Então é importante esse reconhecimento, inclusive para dar luz, né, ao trabalho que nós desenvolvemos lá, para incentivar as pessoas, né, a contribuir com a universidade e com a formação, que é sempre uma parceria, né? A universidade, enquanto instituição social, ela é uma parceria com a sociedade e com todos. Então esse reconhecimento da Assembleia Legislativa é muito importante para nós, para dar luz a todo esse nosso trabalho, né, e mostrar um pouco do que nós estamos fazendo, e que, embora sejamos uma instituição privada, né, estamos sempre de portas abertas e produzindo projetos para que seja de interesse de todos. Veja, eu endosso tudo que a minha colega Michele acabou de dizer, e só complemento dizendo o seguinte, né, o Mackenzie é sim uma instituição privada, mas que vem provocando um impacto importante na nossa sociedade. Eu começo dizendo, ou chamando a atenção para o seguinte, né? A quantidade de alunos, de discentes que nós temos no campus que são bolsistas. Então, sim, é uma instituição privada, uma instituição reconhecida internacionalmente pelo que produz em termos de pesquisa, mas que é acessível, inclusive para aquele que não tem condições econômicas de custear uma instituição privada. Um percentual bastante importante de alunos que se formam no Mackenzie são bolsistas. E isso historicamente, né? Quer dizer, não é hoje ou ontem, historicamente o Mackenzie ele forma muitos alunos que são bolsistas. E essa conexão com a sociedade é uma conexão que existe, é secular no caso do Mackenzie, mas você chamou bem a atenção, essa conexão ela vem crescendo ao longo do tempo, né? Eu diria para você que é algo já bastante comum em universidades americanas, né? Nós estamos acostumados a ouvir o quão importante universidades da Ivy League, por exemplo, a conexão delas com a tecnologia, com aquilo que se produz ali no Vale do Silício, isso é bastante comum para eles. A universidade é um centro de vanguarda e tem que ser assim, deve continuar assim. E isso no Brasil vem crescendo, vem aumentando. Se você olhar para o contexto universitário que nós temos hoje e comparar com o que nós tínhamos na década de 70, quer dizer, nós temos uma universidade muito mais robusta hoje. Não apenas no campo da universidade pública, nós aumentamos o número de universidades públicas, mas também e principalmente no campo privado, né? Houve uma expansão que é inegável e, enfim, o Mackenzie ele acompanha isso desde sempre, né? Desde, no caso do direito, há 7 décadas, né? E aí, só para a gente pontuar aqui para o nosso telespectador, essa questão histórica, inclusive, do Instituto e a própria Faculdade de Direito, no caso aqui, ela foi a 3ª faculdade de Direito em nosso estado, é isso? Sim, sim. E vários rankings apontam, né, ser a instituição privada melhor reconhecida. Então, naquelas pesquisas, né, de grandes marcas, ou quando você se lembra de uma universidade privada, qual o nome, né, que lhe vem à cabeça,
o Mackenzie é sempre ali lembrado, né? Aqui na cidade de São Paulo não há quem conheça e no estado de São Paulo não há quem reconheça, né, toda a nossa história. E isso é motivo de muito orgulho, né? Eu especialmente sou mackenzista de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Então, nós costumamos dizer, né, que uma vez mackenzista, sempre mackenzista, e eu levei muito a sério essa história, né, e pretendo permanecer por lá durante muito tempo. Eu acho que o mais interessante, né, da nossa instituição é, de fato, essa sensação de pertencimento, né? As pessoas têm orgulho de dizer, eu sou mackenzista, né? E isso é motivo de orgulho para nós também. Eu fico pensando aqui, né, se você de repente não teve a oportunidade ainda de andar pelo campus, é interessantíssimo, porque isso reflete daquela criança que está lá começando, né, na educação aos mais velhos de fato. Né? Então, assim, o espírito mackenzista, se assim eu posso chamar, ele está latente, é visível, né? No olhar, no sorriso. E é essa educação que, né, transpassa os muros ali do instituto e, de fato, chegam até as pessoas. E aí acho que eu vou pegar um gancho da sua fala, que é justamente esse processo, né? Você como uma mackenzista de formação, passando por todas as etapas até a coordenação de um curso tão importante. Sim. Bom, entrei na graduação em Direito, costumo dizer para os alunos, né, quando eu os recebo aqui na recepção dos calouros, que eu ainda me lembro a roupa que eu vestia no dia, né, então foi o impacto de estar na universidade. E a partir daí, né, o sonho e hoje o prazer de poder compartilhar com muitos dos meus professores, né, a sala dos professores. Então, fiz a graduação, depois voltei para a especialização, fiz a especialização em Direito Constitucional, que é a disciplina que eu ministro hoje, e depois o mestrado, o doutorado, e quando eu estava no doutorado, ali depois da formação do mestrado para o doutorado, é que eu fui contratada. Então, hoje, a gente tem processos seletivos, né, para contratação de professores que são muito procurados. Isso também é um motivo de muita felicidade, porque os profissionais também reconhecem o valor da instituição, né, de trabalhar numa instituição como a nossa Faculdade de Direito. E estou na coordenação de pesquisa já há 7 anos, né? Desde o nosso antigo diretor, o professor Felipe Chiarello, que hoje é o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Então, no Mackenzie a gente tem esse costume aí de percorrer o caminho e de não largar mais, né? É claro, não estarei na coordenação para sempre, mas tenho certeza que para sempre serei mackenzista. E como é bom, né, observar a colega justamente trazendo essa fala. E aí, é claro que acho que a Michele vai poder falar com muita propriedade por causa da pesquisa, mas eu acho que vale a pena a gente introduzir um assunto que recentemente a USP se tornou referência, por exemplo, para a América Latina e está entre as 100 melhores universidades do mundo, de acordo com o ranking internacional. E aí acho que a gente pode trazer. Eu não gosto muito de fazer comparações, porque acho que cada lugar tem o seu lugar, né? Uma universidade pública como uma universidade privada são diferentes, completamente diferentes. Mas numa análise educativa, educacional, de formadores, de futuros operadores do direito, como é que você observa essas classificações? Você chamou bem a atenção para o fato de que você tem diferenças importantes. O que eu posso dizer especificamente sobre o Mackenzie? Eu vou começar dizendo o seguinte. No curso de Direito, né, nós estamos ali preparando alunos, alunas, para atuarem em diversas frentes, né, do direito. A mais conhecida, evidentemente, é a advocacia. Que absorve mais alunos. Mas muitos alunos vão para a carreira pública. Eles atuam hoje como juízes, como promotores, como procuradores, como assistentes ou consultores em órgãos como a Assembleia Legislativa aqui. Então, veja você, eu vou pegar como exemplo o nosso diretor, o professor Jean Paolo
pós-juiz Mânio, que até recentemente era o Procurador-Geral do Estado de São Paulo. O professor João Paulo, ele começou no ensino fundamental, né, no Mackenzie. O nosso campus, no intervalo, se você for ali na Starbucks, que tem ali dentro, você vai, na fila você tem a criancinha lá do ensino fundamental, você tem um rapaz ali do ensino médio, você tem um aluno da graduação, o aluno da pós-graduação lato sensu, o aluno de mestrado, o aluno de doutorado, o aluno de pós-doutorado. Veja você o percurso. O nosso diretor, Jean Paulo Ismani, ele começa lá no ensino fundamental, né? Às vezes ele comenta com a gente, nós damos risada, assim, ele tinha medo de algumas professoras que eram muito rígidas, que ele não podia, né? O comportamento, assim, imagina, alguns anos atrás, isso, enfim, é muito marcante na vida de qualquer pessoa. E o professor Ismani, ele sempre lembra isso, quer dizer, alguém que atravessou toda essa história acadêmica e chegou ao cargo de Procurador-Geral do Estado e hoje é diretor da Faculdade de Direito. Então, assim, o Mackenzie, ele entrega, eu vou colocar entre aspas aqui, ele entrega o pacote completo, né? Isso é muito bacana porque o campus, o que é algo raro, ele mistura esse grupo de alunos, assim, de idades tão diversas, né? Isso tudo acontece ali dentro. A Universidade de São Paulo, como você disse, né, uma referência em termos de pesquisa, né? Ela já está inserida comparativamente num contexto diferente, né? Você tem ali, por exemplo, a cidade universitária, que é só universidade, né? Do ponto de vista de tamanho, evidentemente, muito maior, quantidade de alunos, etc., quantidade de cursos. Mas eu vou chamar a atenção para uma particularidade específica do curso de Direito do Mackenzie, né? Nós temos uma publicação que é muito reconhecida pelos profissionais do direito, que é a revista Análise. A Análise Advocacia, ela faz um recorte dos 500 maiores escritórios de advocacia do Brasil, né? Os 500 maiores em número de profissionais e receita, etc. E em uma edição recente, eles fizeram uma pesquisa para identificar a formação dos sócios dos 500 maiores escritórios de advocacia do Brasil. E qual a instituição que formou o maior número de sócios desses 500 maiores escritórios? O Mackenzie. Então, veja você, é indiscutível, né, a relevância da Universidade de São Paulo, o tamanho da Universidade de São Paulo, quantidade de cursos, tudo que ela realiza de pesquisa. Indiscutivelmente, assim, são muitos braços fazendo isso, né? Mas o Mackenzie, ele tem um pé na pesquisa e ele faz isso há muito tempo. Eu vou chamar a atenção para você para o seguinte aspecto, por exemplo. O MacGraph é um centro de pesquisa de grafeno que está ali no campus Higienópolis e é o maior centro de pesquisa de grafeno do hemisfério sul do planeta. Então, eu vou dizer para você que nem a USP tem um centro de pesquisa de grafeno melhor ou maior que o do Mackenzie, né? Então, assim, guardadas as devidas proporções, o Mackenzie, sim, ele realiza pesquisa, muita pesquisa de muita qualidade. E, como a professora Michele disse, né, o nosso pró-reitor de pesquisa, o professor Felipe Chiarello, ele tem feito um trabalho fantástico ao promover, ao incrementar a pesquisa do Mackenzie com investimento privado, né? Então, para que você tenha uma ideia, o Mackenzie, a Faculdade de Direito realiza pesquisas voltadas para a área de direito eleitoral, para a área de informação, especialmente na época
ela é incentivada, ela tem recursos de empresas como o Facebook, como o Google, né? E aí você talvez diga o seguinte, bom, mas qual o interesse de uma empresa lá do Vale do Silício, como o Facebook ou como o Google, realizar, quer dizer, colocar dinheiro para que uma instituição privada no Brasil pesquise alguma coisa? Veja você, você se lembra o tanto que se discutiu sobre o tema fake news durante o período da eleição. E aí, junto com toda essa discussão, né, nós temos aí a atuação do Poder Judiciário, aplicando restrições, aplicando penalizações, aplicando multa. Tudo isso se dá num contexto que envolve um conjunto de normas, no caso das fake news, muitas situações sem regulação, sem regulamentação. E como é que você se porta diante de um cenário desse? Como é que uma empresa de bilhões de dólares atua nesse momento aí, eu vou dizer, de fogo cruzado? Quer dizer, é um momento que, assim, especialmente aqui no Brasil, sensível, todo mundo se inflamou, né? Você tinha acusação de todo lado. Então, a pesquisa, ela surge para entregar soluções em momentos como esse, né? E é por isso que a pesquisa do Mackenzie, inclusive e especialmente na Faculdade de Direito, é algo que vem sendo produzido, que vem sendo realizado em quantidade, com muita qualidade e há muitos anos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Daqui a pouquinho a gente precisa fazer um rápido intervalo, mas você que está aí do outro lado, permaneça com a gente já volta. Muito bem, o Alesp em Pauta está de volta e hoje falando sobre educação. Olha só, a educação e o direito. Muito bem, a gente recebe aqui em nossos estúdios a coordenadora de pesquisa da Faculdade de Direito, a Michele Azato Junqueira, e também a gente conversa com o representante, ou melhor, com o coordenador adjunto da faculdade, Edmundo Medeiros. Que bom recebê-los novamente aqui. Vocês que perderam o primeiro bloco podem assistir ao primeiro bloco lá no site da Alesp, acessar as redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente dá continuidade porque no primeiro bloco falávamos sobre a questão de pesquisa do direito na universidade, né? E acho que a gente pode avançar, Michele, falando sobre esse assunto. Quais pesquisas foram fundamentais na área do direito e o que hoje a faculdade tem produzido e que o cidadão paulista pode esperar também para o futuro da pesquisa no direito na Mackenzie? Sim, nós temos uma vantagem, né, de estarmos na universidade e com isso temos parcerias com diversas outras áreas da ciência, né? Eu costumo dizer que nós do direito somos muito intrometidos porque a gente está ali em todas as áreas, né? De alguma forma tudo há uma espécie de impacto no direito, de necessidade de regulamentação, enfim. Então, nós temos essa vantagem de estabelecer parcerias. Então, o professor Edmundo estava comentando sobre o MacGraph. Então, nós conseguimos, dentro do direito, fazer essas intersecções. Então, temos pesquisas, né, com o MacGraph, ele citou ali o caso das pesquisas com fake news, então, com o pessoal da comunicação, porque também é essencial em todo esse processo, na área da infância, com o pessoal da psicologia, da pedagogia, da educação, então a própria engenharia, enfim, né, nós estamos ali o tempo todo fazendo essas interlocuções. Temos um projeto grande de pesquisa e extensão, né, que envolve direito à cidade, então envolve também o pessoal da arquitetura. Isso é muito rico, então nós do direito estamos ali o tempo todo, né? Hoje nós temos mais de 50 grupos, né, de pesquisa, grupos de estudo nas mais diversas áreas, que envolvem pesquisadores de graduação, de pós-graduação, pesquisadores
professores externos, parcerias com outras instituições, com outras universidades, inclusive com universidades internacionais. Esse é um processo também que a gente tem se dedicado bastante, né, o processo de internacionalização da universidade. A gente entende que agora, né, o mundo está todo interligado, a necessidade de pensar soluções globais. A gente tem conseguido fazer essas parcerias internacionais. O nome, né, do Mackenzie ou da Mackenzie é um nome reconhecido internacionalmente, o que nos facilita essas parcerias, né? Então, seja na Europa, como nos Estados Unidos, ou até buscando, né, instituições aqui no Hemisfério Sul, onde a nossa realidade talvez se aproxime mais. Então, a gente incentiva as atividades de pesquisa desde a graduação. Então, tanto os projetos de iniciação científica, né, que tem uma interlocução com os projetos dos professores, então, para eles já iniciarem nesse procedimento de pesquisa. E no direito, embora a gente não lide, né, com tubos de ensaio, tudo isso, tem também toda uma metodologia e uma linguagem própria que o aluno de graduação é incentivado a conhecer desde cedo. O próprio trabalho de conclusão de curso também é um trabalho que está conectado ali com a pesquisa, para que também sejam trabalhos de relevância, né, dentro do mundo como um todo, nessa ideia mesmo de devolver para a sociedade. E a gente ainda tem a extensão da pós-graduação, né, dos mestrados, doutorados e inclusive pós-doutorados, que frequentemente também são reconhecidos, né, pelas instituições como bons trabalhos e tudo mais. Até recentemente, o professor Edmundo sabe bem disso, que ele orientou o trabalho. Nós tivemos até um aluno de iniciação científica que foi citado numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, mostrando o quanto que, de fato, a gente tem conseguido dar essa publicidade aí para os nossos trabalhos. E isso é muito bom. Nossa, conte um pouquinho sobre isso, por favor. Pois é, veja você que a Michele chamou bem a atenção para o fato de que no Mackenzie há uma conexão bastante forte entre a academia e o mercado. Eu diria para você que isso realmente está no DNA do Mackenzie. Como é que você vê isso acontecendo? Por exemplo, como em rankings, como esse da análise advocacia, e aí você enxerga, poxa, o maior número de sócios dos 500 maiores escritórios fez direito no Mackenzie, né? Isso é a ponta do iceberg, né? Quer dizer, você enxerga ali o que vem acontecendo na base há muitos anos. Uma pesquisa feita pela Folha, isso já há alguns anos já, sobre marcas em diversos segmentos, e aí no segmento educação, a marca mais lembrada, e volto a dizer aqui, quer dizer, acho que é indiscutível a relevância da Universidade de São Paulo e de tantas outras instituições, mas a marca mais lembrada é Mackenzie, né? Então, de onde vem isso? Vem dessa conexão. Nós somos academia, mas o tempo todo conectados com o mercado, conectados com o que está acontecendo, onde se faz o direito. E aí, as iniciações científicas, as pesquisas que são realizadas lá dentro, né, hoje sob a coordenação da professora Michele, produzem pérolas como essa, né? Eu orientei uma iniciação científica, então, para que você tenha uma ideia, né, quando nós falamos de pesquisa, né, então, assim, a pesquisa realizada em ciências duras, né, como biologia, como química, assim, são mais visíveis, são mais palpáveis, é o que a Michele disse, você vê ali o tubo de ensaio e tal. E no direito, né, assim, qualquer pesquisa no direito, né, então, assim, nós nos debruçamos sobre temas que em algum momento serão discutidos ou serão tratados no Poder Judiciário, no dia a dia das pessoas. Então, uma pesquisa relacionada com o direito de família vai pesquisar temas que estão no nosso dia a dia e que podem eventualmente, né, chegar ali na forma de um conflito no Poder Judiciário. E eu orientei uma iniciação científica com um aluno lá no Mackenzie, cujo tema era previdência, direito previdenciário. O resultado final foi um artigo científico. Esse artigo científico foi publicado,
E, como eu disse, o tema chegou no Supremo Tribunal Federal e o ministro que estava julgando esse tema, ele encontrou esse artigo e citou esse artigo numa decisão do Supremo Tribunal Federal. O mais interessante disso tudo é uma pesquisa realizada por um estudante de direito, por um discente, né? Então, eu acho que isso está no DNA do Mackenzie, essa conexão do Mackenzie com o mercado, né? E aí você vê isso não só no direito, né? Você vê, por exemplo, pouca gente sabe disso, mas o orelhão, né? Não temos mais hoje, mas por quantas décadas nós não usamos o orelhão, né? E que nós vemos até em filmes que se passam na Europa, nos Estados Unidos. Mas o orelhão é produto de design de uma estudante do curso de arquitetura do Mackenzie. Então, eu acabei de dar um exemplo do que acontece no direito, mas olhando para outras áreas também, né? O Mackenzie, isso está no DNA dele. É sim uma instituição privada e talvez até por isso, assim, muito próxima, muito conectada com o mercado de trabalho, com o mercado. Por isso a produção de pesquisa tão conectada com o que o mercado pensa ou está precisando. E por isso essa pesquisa que, enfim, vem crescendo e vem aumentando ao longo dos anos, né? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Que bom, parabéns também a esse estudante. Que bom sabermos que tem ganhado, então, o universo da política em nosso estado e nosso país. E aí, falando em universo, ganhando o universo, a internacionalização do curso de Direito, como é que está essa realidade, hein? Olha, hoje nós temos, e segundo as informações que temos, somos a universidade privada com o maior número de convênios internacionais do Brasil, até onde sabemos, e o aluno ele é incentivado, né, a passar um tempo fora em outra instituição, né, conhecer instituições, né, dos mais variados locais do mundo, para ter uma outra vivência, voltar com novas ideias, né? Então isso era uma realidade já presente no curso de pós-graduação, então um aluno de mestrado, doutorado, ainda né? Nós temos aí os doutorados sanduíches, por exemplo, onde vai, né, estudar um tempo na Europa ou nos Estados Unidos, isso continua existindo. Mas agora a gente tem percebido que cada vez mais os estudantes de graduação têm essa oportunidade, né? E é excelente, porque daí ele volta com outra vivência, conhecendo, né, outras experiências e muitas vezes também outras línguas, né? Porque a gente tinha também um nicho muito forte, né, de pessoas que queriam ir para Portugal, né? Por exemplo, conhecer as universidades portuguesas, o que é excelente, sem dúvida. Mas agora a gente percebe que eles também têm esse interesse de ir para outras instituições, também para aperfeiçoar uma outra língua, não só inglês, francês, enfim, né, o alemão. E cada vez mais é um número crescente de instituições que fazem isso. E a gente tem visto cada vez mais um incentivo mesmo da instituição em fazer essas parcerias, em fazer feiras, né, de comunicação, para mostrar como que isso funciona, para trazer professores também de outras instituições para cá, para que o aluno também tenha já, né, inicialmente esse contato com esses professores. Estamos também num processo agora de incentivar o acolhimento de alunos estrangeiros também, né, não só levar os nossos para outras instituições, como receber alunos de outras instituições internacionais, o que também é muito bom para nós professores, que temos essa possibilidade, né, de conviver com alunos com outro tipo de formação e também aprendermos, né, diante dessa diversidade. Sim, a Michele destacou bem a instituição privada que tem o maior número de convênios com instituições estrangeiras, né? Como é que isso reverte, né, na ponta da corda, como é que isso reverte para o nosso aluno, para o nosso discente, né? Veja você, o aluno do curso de Direito hoje, né, se ele em algum momento ele entende que é importante para a formação dele uma experiência internacional, ele procura a coordenação de internacionalização lá no Mackenzie e ele tem diante dele um leque de possibilidades. Dentre elas, por exemplo,
a de cursar um ano do curso de Direito numa universidade norte-americana, uma universidade da Ivy League, que é o grupo das principais universidades norte-americanas. Então, ele tem a possibilidade, por meio desse convênio que o Mackenzie fez com essa instituição, de cursar um ano lá. Esse ano, ele não é apenas reconhecido, ele está completamente integrado com a nossa grade, porque o convênio, né, quer dizer, ele é produto aí de todo um trabalho para fazer com que o que acontece em termos de educação naquela instituição possa ser aproveitado aqui e vice-versa, né? O inverso também é verdadeiro. Então, ele estuda esse período lá e, ao final do curso, ele está habilitado, inclusive, para exercer advocacia em alguns estados norte-americanos, né? Então, veja o quão relevante isso pode ser, né, na carreira, na formação de um aluno, já entrar no mercado não apenas habilitado para exercer advocacia no Brasil, mas também exercer advocacia nos Estados Unidos. Então, a internacionalização é algo que, assim, o Mackenzie coloca muita luz sobre isso e nós temos lá uma equipe enorme que está sempre lá conversando, dialogando com essas instituições e promovendo esse intercâmbio. Agora, esse é um intercâmbio que existe em nível de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Muito bem, e a área do direito é imensa, né? Existem muitas possibilidades. Nem sempre aquele bacharel quer se tornar um advogado, por exemplo. Mas é importante a gente falar da pertença da universidade, da faculdade de Direito do Mackenzie, na OAB também, né? Sim, sim. Hoje, em números, utilizando-se um critério numérico, digamos assim, nós somos a faculdade que mais aprova na Ordem dos Advogados do Brasil, né? E isso é um indicativo de que eu acho que a gente está no caminho, né, certo. É claro que o nosso papel ali enquanto professores, né, é muito de orientadores, né, de mostrar aquele caminho do estudo, da persistência, da perseverança ali nos estudos, mas é claro que tem um conteúdo que é cumprido, é um conteúdo que está sendo constantemente atualizado, né? O nosso plano pedagógico de curso é constantemente revisto para que a gente possa, de fato, integrar, né, novas discussões, novas temáticas que estão sendo discutidas e na qual tem reflexo, né, tanto nos exames de OAB como nos concursos como um todo. Então, é importante que o aluno ele esteja sempre conectado com tudo isso e essa é uma preocupação grande. É claro que todas as instituições querem que seus alunos sejam bem avaliados, né, porque é reflexo desse trabalho. Então, a gente tem também essa preocupação, mas também que ele seja um profissional que esteja ali capacitado para diversas áreas, para diversos campos profissionais, né? Acho que o professor Edmundo pode falar mais, a gente tem focado muito também nesses treinamentos, né? E até complementando a questão da internacionalização, a gente tem trabalhado, né, não só com essa dinâmica, né, do aluno cursar em outra universidade, mas também de fazer eventos internacionais com essas outras instituições, promover competições, algo que está muito na moda, digamos assim, agora nos cursos de Direito, né, as competições acadêmicas. Então, a gente tem feito muito também com instituições internacionais, para que eles conheçam essa dinâmica e participem com instituições do mundo todo, né, para que conheçam também essa outra parte do mundo, para ser uma opção também, se eu quiser trabalhar fora, se eu quiser, né, fazer uma pós-graduação fora do país, para que isso não seja, muitas vezes, um bicho de 7 cabeças, né, que é possível e que nós estamos integrados aí com o mundo. É verdade. O Mackenzie tem logrado excelentes resultados em competições nacionais e internacionais, né? Só para citar um exemplo, uma recente a competição internacional de arbitragem que o Mackenzie ficou ali entre os primeiros colocados, né? Essas competições, elas são muito interessantes porque elas testam da forma mais crua e direta possível aquilo que a instituição está entregando em termos de educação e os alunos estão absorvendo, né? Afinal de contas, são equipes de instituições do mundo inteiro que se encontram em um determinado lugar
e vão ter ali que resolver problemas, situações que são postas de forma igual, isonômica para todos. E o Mackenzie tem saído muito bem nessas competições. Mas nacionalmente também, isso acontece fruto, de novo, né, dessa conexão forte que o Mackenzie tem com o mercado. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos uma competição feita dentro do Mackenzie, para mackenzistas, patrocinada por um grande escritório de advocacia aqui de São Paulo, né? Então, os mackenzistas, eles tiveram que solucionar problemas reais que foram postos por esse escritório, e os vencedores, os primeiros colocados, foram contratados pelo escritório, né? Então, veja, isso tudo, né, na fonte ali, na essência, são ferramentas que nós utilizamos para educar, né? Quer dizer, eu estou ali ensinando o meu aluno, o meu discente, a se posicionar diante de problemas, a encontrar soluções, a fazer isso em grupo, né? Agora, evidentemente, o fruto disso devolve para a sociedade, na forma de um artigo que vai ser utilizado para o Supremo Tribunal Federal resolver uma situação, uma discussão, ou na forma de uma solução que é entregue para um escritório de advocacia, que está lidando com aquela realidade ali na academia, né? Os alunos conversando, pesquisando, conversando com o professor, conseguem encontrar uma solução interessante. Então, tudo isso faz parte dessa realidade, né? Eu acho que é o mais bacana, é o mais bonito da academia, é o que faz com que todos nós, depois que saímos da graduação da faculdade, tenhamos aquela sensação, aquele desejo de voltar a sentir isso. O que nos faz privilegiados, né? Porque nós estamos lá o tempo todo vivenciando e sentindo isso. No Mackenzie, eu diria para você que tem um toque especial. Você comentou aqui no começo da nossa conversa sobre o espírito mackenzista, né? Esse orgulho que todo mackenzista tem de fazer parte do Mackenzie, né? Eu não sei se você, mas Oscar Schmidt às vezes menciona isso, que é um mackenzista também, nosso querido Oscar Schmidt. Ontem, na comemoração do Dia do Mackenzista, dia 18 de outubro, tivemos uma série de eventos lá no Mackenzie e estava lá no campus, jogando conosco ali, a Alessandra, que foi campeã mundial ao lado da Hortência, ao lado da Paula. Então, assim, de onde vem esse espírito mackenzista, essa sensação de pertencimento, né? Do DNA do Mackenzie, presbiteriano, né? Fundação presbiteriana e mais de um século depois, presbiteriano. Então, essa essência permeia e aparece na ponta da corda, no grupo de alunos que vence uma competição internacional, num belo artigo científico que é publicado e é citado pelo Supremo Tribunal Federal, em tudo que nós fazemos ali, né? Muito bem, o Edmundo citou agora, né, no dia de ontem, então, foi comemorado o Dia do Mackenzista. Vale lembrar que hoje é dia 19 de outubro, este programa está sendo gravado, então, no dia 19 de outubro, e amanhã, portanto, 20, será, então, a comemoração, essa celebração dos 70 anos da Faculdade de Direito da Universidade ou do Instituto Mackenzie, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O deputado proponente desta homenagem, o deputado Lucas Bove, do PL, tem inclusive uma fala para a gente, você acompanha agora. Aí, edição, só para vocês saberem, tem que colar essa fala do Lucas Bove. Voltando para cá, 3, 2, 1. Tá então a fala do deputado Lucas Bove, do PL, parabenizando então e homenageando a cada membro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O que esperar então para os próximos 70 anos? Olha, eu acho que muita inovação, porque de fato a gente não para. E a faculdade tem conseguido acompanhar, acho que tudo isso, seja nos currículos, nas atividades de ensino, pesquisa,
extensão, a inovação, né? Não citei, mas a gente tem uma coordenação específica para falar sobre inovação, né? Aquilo que a gente deve tentar fazer diferente. Então, acredito que o Mackenzie ainda durará aí muitos séculos, muitas décadas, cada vez mais, né, acrescentando aí mackenzistas e suas novas ideias. Então, acho que a gente ainda tem muito que construir, que ajudar. Por sermos aí uma instituição confessional, isso tem muito a ver com a valorização do ser humano, né, com os valores éticos, morais. Então, acho que essa essência ela nunca vai ser desfeita e contribuindo cada vez mais aí com a educação, com a cultura, com o ensino, não só no estado de São Paulo, como no Brasil e, quiçá, no mundo. E agora, Edmundo, um recado para aqueles futuros operadores do direito que serão formados pela faculdade da ou do Mackenzie. Bom, esses futuros operadores do direito, eles levarão do Mackenzie um conhecimento que, enquanto ele é produzido, ele é sustentado por 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Então, esse aluno ele leva com ele um projeto pedagógico que é um projeto pedagógico moderno, pensado e produzido com o mercado, ou olhando para que o mercado tem interesse, portanto, é um projeto pedagógico muito moderno. Às vezes, alguns alunos perguntam o seguinte, falam assim, poxa, professor, alguns cursos, até tradicionais, como o da Universidade de São Paulo, tem a disciplina de Direito Romano, e nós não temos aqui, né? E eu vou dizer o seguinte, né? O projeto pedagógico ele é fruto de escolhas. E então, sim, o direito romano ele está inserido em outra disciplina, como de História do Direito, e no lugar do direito romano como disciplina, nós temos tantas outras modernas, importantes, como, por exemplo, a disciplina de Biodireito. Então, esse formando, ele leva um aprendizado que é fruto de um projeto pedagógico moderno. Ele leva também muitas atividades que são atividades desenvolvidas sob esse pilar da extensão. Então, a minha cadeira, que é de Direito Tributário, treina todos os anos alunos para que eles possam atender o público externo elaborando declarações de imposto de renda, né? É o projeto extensionista que nós fazemos em parceria com o curso de contabilidade, que se chama Imposto de Renda Solidário, né? Então, ensino, né, aprendendo, extensão, entregando para a sociedade e pesquisa, né? Nós temos aqui a coordenadora de pesquisa no direito, né? Olhando para o que ainda não existe ou ainda não foi pensado com profundidade, né? Então, o nosso futuro formando, aquele que está passando por todo esse processo, ele sai do Mackenzie, ele carrega do Mackenzie isso, né? Um aprendizado moderno, um aprendizado que olha, entrega, devolve para a sociedade, um aprendizado que está olhando para o que ainda não existe, né? Ele sai disposto a pesquisar. E acho que eu diria para você que o mais importante de tudo, né? Tudo isso permeado por um senso de ética que está no DNA do Mackenzie, né? Uma universidade confessional, uma universidade presbiteriana. Eu diria para você que desde o primeiro minuto do primeiro ano do curso de graduação até o último minuto do 5º ano, o aluno ele realiza tudo isso, sempre sendo chamado, sendo ali cutucado para esse senso de ética, esse senso de respeito, de dever com o próximo. E eu acho que, sem dúvida, é o mais importante que nós temos ali no que nós chamamos de espírito mackenzista. Estas foram as palavras, então, do coordenador adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Também participou conosco desse nosso bate-papo a coordenadora de pesquisa da Faculdade de Direito, Michele Azato Junqueira. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigado. Parabéns e que venham mais 70 anos
com muita dedicação, formação. E você que está aí do outro lado já sabe, os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo estão de olho no melhor da educação e cultura para você, cidadão paulista, para você, cidadã paulista. Vamos fazer a diferença sempre. Muito obrigado à nossa equipe de jornalistas e radialistas. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. A gente se encontra na programação. Tchau, tchau.